Seus jogos emocionais estão sob seu controle. A maioria das pessoas não acredita que tem controle sobre suas crenças. Observam as coisas acontecendo ao redor delas e avaliam, mas normalmente sentem que não têm nenhum tipo de controle sobre as crenças que estão criando-as. Elas gastam suas vidas classificando eventos em categorias de bom ou ruim, desejado ou não desejado, certo ou errado, mas raramente entendem que têm a habilidade de controlar suas relações pessoais com esses eventos. É impossível controlar as condições que os outros criam. Já que muitas pessoas aprovam algumas das condições que os outros criam, mas desaprovam outras, elas se esmeram na missão impossível de tentar controlar as condições. Por intermédio da intensidade das forças pessoais, ou se afiliando a grupos para adquirir a sensação de poder ou maior controle, procuram se preservar do bem-estar através da tentativa de obtenção do controle dessas circunstâncias, que acreditam que poderiam ameaçá-los. Mas, nesse universo baseado na atração, onde não há tal situação como exclusão, quanto mais elas tentam se bater contra coisas que não querem, mais se alinham vibracionalmente com essas coisas não desejadas, e, fazendo isso, mais convidam essas coisas indesejadas para suas próprias experiências de vida. E quanto mais coisas indesejadas se manifestam em suas experiências, mais se escoram em suas próprias crenças, que se validam, para elas, de que estão certas sobre como é ruim e invasivo o que não desejam. Ou seja, quanto mais você defende suas próprias crenças, mais a lei da atração ajuda você a mantê-las vivas. Mas que verdade é verdadeira? Com atenção suficiente para qualquer coisa, a essência do que você tem dado atenção se transformará numa manifestação física. E assim, quando os outros observam sua manifestação física, através da atenção que dão a isso, eles ajudam isso a se expandir. Então, com o tempo, essa manifestação, seja desejada ou não, é chamada verdade. Queremos que você se lembre que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que você cria em sua própria experiência. Assim que você entende que a única razão pela qual as pessoas experienciam qualquer coisa é por causa de suas atenções ao tema em voga, então é fácil ver que aquela verdade existe apenas porque alguém deu sua atenção a ela. Assim, quando você diz, devo dar atenção a isso, pois isso é que é real, é a mesma coisa que dizer, outros deram sua atenção a algo que não quiseram e por causa da atenção deles, eles convidaram aquilo para a experiência deles. E já que eles atraíram algo indesejado para a experiência deles, eu devo fazer isso também. Há muitas coisas maravilhosas das quais você faz realidade e também muitas outras coisas não tão maravilhosas que você torna realidade. Criação deliberada relaciona-se com escolher deliberadamente o que você usará para criar suas verdades. Seu ponto de atração está sendo afetado. Quando seus pensamentos ativados são gerais e não estão focados, aquelas vibrações iniciais ainda são muito pequenas e ainda não têm muito poder de atração ou, em outras palavras, capacidade de tração de poder. Assim, nesses estágios prematuros você provavelmente não verá evidências da manifestação de sua atenção ao tema. Mas, embora você não veja ainda essas evidências, a atração de outros pensamentos que estão vibracionalmente harmônicos com o que foi pensado estão acontecendo. Ou seja, o pensamento está se tornando forte em atrair poder e outros pensamentos de vibração similar estão se juntando a ele. E, como o pensamento ganha impulso, você começa a obter uma leitura emocional sobre quão bom é o crescimento dessa vibração advinda desse pensamento em harmonia com a energia de sua fonte. Se ele se combina com quem você é, seus bons sentimentos indicam isso. Se não combina com quem você é, seus sentimentos ruins indicam também. Por exemplo, quando você era criança, sua avó pode ter dito, você é uma criança maravilhosa e eu te amo, sua vida será plena e feliz, pois você tem muitos talentos e o mundo se beneficiará de sua presença. Essas palavras pareciam boas pois elas tinham uma harmonia vibracional com o que você era. Mas quando alguém lhe diz, você é uma pessoa má, deveria ter vergonha de si mesmo, você me fez infeliz e é alguém inapropriado. Essas palavras são horríveis, pois sua atenção a elas faz com que você se torne vibracionalmente diferente de quem realmente é e do que realmente sabe. A forma como você se sente é uma indicação clara e acurada de seu alinhamento, ou desalinhamento, com sua fonte de energia. Em outras palavras, suas emoções fazem com que você saiba se está permitindo, ou se está num estado de resistência com a conexão da fonte. O estado de humor como um indicador de seus jogos emocionais.
Quando você continua a focar sobre qualquer pensamento, se torna muito fácil continuar focando sobre ele, pois a lei da atração coloca mais pensamentos similares à sua disposição. Assim, emocionalmente falando, você desenvolve certa disposição de humor ou atitude. Em termos de vibração, você adquire uma rotina vibracional, ou um estado pessoal característico. Seu estado de humor é um bom representante do que você está convidando para sua experiência. Seu estado de ânimo, ou seus sentimentos gerais a respeito de algo, é uma indicação clara da vibração que você põe em prática. Em outras palavras, qualquer tema que seja ativado através de sua exposição ao seu ambiente, sua vibração salta imediatamente para seu estado prático, ou característica rotineira. Por exemplo, deixe-nos dizer que quando você era criança, seus pais vivenciaram sérias dificuldades financeiras. Então, a necessidade de dinheiro e inabilidade para comprar as coisas que eram desejadas era constantemente discutida em sua casa, com o acompanhamento de emoções de preocupação e medo. Constantemente, em resposta a seus pedidos por algo, você sempre escutava que dinheiro não cresce em árvores, ou que, somente porque você quer, não significa que vá ter, e você, como todo mundo nessa família, deveria aprender a viver sem isso, essa é a maneira como as coisas são. Por causa de anos de exposição a esses pensamentos de necessidade, seu hábito mental a respeito de dinheiro, seu jogo emocional, se tornou de baixa expectativa em relação ao sucesso financeiro. Assim, quando você pensa sobre dinheiro ou abundância, seu estado de humor ou atitude pessoal característica, imediatamente salta para o desapontamento, preocupação ou ira. Ou, quando você era criança, talvez um amigo de sua mãe tenha morrido num acidente de automóvel e você associou o trauma daqueles pais com o bem-estar dos seus próprios pais. Todas as vezes em que eles viajavam de automóvel, você pegava uma gripe movida pelo medo, até que eles voltassem. E assim, pouco a pouco, você desenvolveu o hábito da preocupação sobre o bem-estar daqueles a quem você amava. Seu jogo emocional se tornou aquele da insegurança. Ou, quando você era adolescente, talvez sua avó tenha falecido repentinamente de ataque cardíaco. E entre as lágrimas pela morte dela, você tenha ouvido sua mãe constantemente expressar a preocupação sobre a probabilidade de a mesma coisa acontecer a ela e às filhas, incluindo você. Então, todas as vezes em que as conversas giravam em torno de sua avó, o ataque cardíaco se tornou uma parte da conversa, e produtora do medo. Mesmo tendo um corpo forte e continuando a sentir-se fisicamente bem, uma preocupação sobre sua própria vulnerabilidade física ressoava sob a superfície. Assim, com o tempo, você adquiriu um jogo emocional sobre vulnerabilidade física. Seu jogo emocional pode ser mudado. Da mesma forma como seu jogo emocional pode mudar de um sentimento basicamente bom ou seguro para um sentimento ruim ou inseguro, também pode mudar de um sentimento ruim para um bom, pois seu estado é alcançado simplesmente pela atenção a um tema e através da prática do pensamento. Embora a maioria das pessoas não pense deliberadamente, deixando seus pensamentos gravitarem para qualquer coisa que esteja acontecendo ao redor delas, algo acontece. Elas observam, e têm uma resposta emocional ao que estão observando. E já que se sentem impossibilitadas de controlar o que estão observando, concluem que não têm controle sobre a resposta emocional ao que estão observando. Queremos que você entenda que você tem absoluto controle sobre os jogos emocionais que você adquiriu. E o extremo valor na aquisição deliberada de seus próprios jogos emocionais, pois quando você tem a expectativa sobre algo, esse algo acontecerá. Os detalhes disso podem funcionar de formas diferentes, mas a essência vibracional será sempre a mesma.